Agora, pouca gente lembra, mas você pega, por exemplo, 2003, 2007, né, que foi gripe suína, gripe aviária, foi a época do H1N1. Cara, vocês não lembram que a gente morria de H1N1? Pra você ter uma ideia, eu lidei com uma situação, cuidava de uma moça famosa, né, que, cara, ela estava em Nova York, me ligou, falou assim, Paulo, eu tô muito mal, eu falei assim, ó, vai testar. Ela me ligou, tô com H1N1. Eu falei, então evita viajar. Ah, mas eu preciso... Não, evita viajar. Primeiro que talvez você não tolere uma viagem, você pode ter uma trombose com muito mais facilidade. Segundo que você pode contaminar 200 passageiros no teu voo. Então fica quieto aí 5 dias, espera passar. Ah, mas assim... Você pode, então faça isso. Faça por você e faça pelas pessoas que você vai entrar em contato. Ninguém andou de máscara, ninguém não teve briga por coisa de nada. E hoje a gente vê o influenza, é um vírus que está aí na população e que ele tem a taxa dele, né, de pneumonias que ele causa por ano. Então, antes do SARS-CoV, o que a gente tinha? Mais ou menos 44 mil mortes por ano de pneumonia relacionada a doenças virais. Né? O que a gente tem agora é um vírus a mais nessa lista. E assim, pra gente, Renato, sabe, é aquela coisa, a diferença do adulto e da criança. A criança reclama, o adulto resolve. Nessa hora, a gente tem que ser adulto. A gente tem um problema. Em vez da gente se separar, ficar discutindo política, essas bobagens, a gente tem que resolver esse problema. A gente sabe que afetou a economia, a gente sabe que afetou psicologicamente as pessoas. Poxa, Renato, a minha filha, ela fez 3º colegial à distância. Eu não sei como a Duda passou direto da escola para a faculdade. Aliás, filha, papai tem orgulho de você. Todo mundo aqui. Parabéns, representou é isso aí. demais. Eu vi lá a postagem. Representou a nossa família. Isso aí. Passou direto PUC Direito. Futura advogada. Muito feliz por você. Eu não sei como que ela passou direto do colégio para coisa. Porque, cara, foi um ano difícil. Estudou por fora. Sim, sozinha. Sim, porque, cara, imagina assistir aula com 17 anos de idade em casa, pelo computador. Poxa, Renato. Eu presenciei algumas aulas do meu filho que faz direito na FAP. Cara, não chega nem perto de uma presencial, mas nem perto, cara. Até porque os professores não estavam preparados. Ninguém Eles não estavam preparados. Então tava. você vê professores ali totalmente perdidos ali. Perdidos é uma palavra muito pesada. Assim, desconfortáveis de como atuar, né, nessa situação. De como entregar conteúdo, entregar conhecimento dentro de uma plataforma sem a interatividade dos alunos. Então, eu consegui me virar mais ou menos, por quê? Porque eu estou acostumado a trabalhar com vocês. Então, agora, você pega um professor que leciona, cara, há 30 anos. Em sala de aula. E tem 60 anos. Aí você entrega um computador, agora você vai dar aula olhando nessa câmerazinha. E aí metade dos alunos de câmera fechada, e metade de câmera aberta, e metade colocando um cenário fictício para fazer de conta que ele está fazendo alguma coisa. Cara, é uma coisa de contato muito complicada. Então, o pessoal teve que se adaptar numa situação que é adversa, né? Então, a gente tem que lembrar pelo que a gente passou e falar, porra, se isso não servir para você, juntar com quem está perto de você, o que vai servir? Se você não tem empatia nenhuma, né? Você é um psicopata, porque todo mundo passou essa dificuldade. Independente se você torce pro Corinthians, pro Palmeiras, se você é direita, se é esquerda, se é Bolsonaro, se é Lula, não interessa, eu não quero nem saber. Eu quero saber, você tá com problema? Conta comigo. Se você não tá com problema, ajuda quem tá. De alguma forma, é por isso que a gente está aqui hoje. Eu vejo as pessoas, Renato, fazerem coisas que são, sabe, eles quiseram tirar dessa pandemia heróis, vilões e santos. Sim. E eu vou te falar uma coisa. Quando você quer criar uma história desse jeito, você corre um grande risco. Porque esse negócio de de herói, de vilão e de santo é uma coisa muito perigosa. Todo santo vira mártir antes de virar herói. E todo herói vira vilão antes de virar santo. Falou tudo. Pensa nisso, por quê? Porque o tempo passa e a questão se você é um ou outro, ela é uma situação. Então tiveram os heróis da resistência, estão virando vilão. Tiveram os vilões da resistência, estão virando heróis. Cara, ninguém é santo. Ninguém é santo. Santo ninguém é. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos deixar essas coisas de lado. Eu não tenho mais paciência para ver briguinha disso. Não tenho, por mais que seja ano eleitoral. Cara, eu vi a minha profissão ser destroçada. Ver jornalista falando de medicina como se fosse especialista total. Ver político falando de medicina como se tivesse estudado alguma coisa. Aqueles vagabundos, a maioria não tem nem 3º grau completo. Eu vou falar uma coisa aqui. Cara, eu
conversei muito com a Infecto. Qualquer medida que fosse necessária para tentar salvar a vida, eles tomaram. Porra! Vocês também tiveram sorte, por quê? Porque já haviam alguns relatos de como se tratar os colaterais do Covid que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Então, até eles conseguirem entender aonde que a doença atuava e tratar todos os colaterais que ela apresentava, morreu muita gente, não só no Covid, como posterior ao Covid, por causa de trombose. Sim. Isso é fato. Hoje eu sou um privilegiado. Eu sei tratar a recuperação do Júlio, por quê? Por um monte de coisa que a gente teve que... A gente praticamente foi obrigado a correr antes de aprender a andar, Renato. Caso clínico. Exato. E no meio disso você tinha uma imprensa criando pânico e você tinha político fazendo merda. Exato. E assim, eu tava num programa de entrevista, cara, e a jornalista me fez uma pergunta que era extremamente maliciosa. Aí eu virei pra ela e falei assim, nossa, que legal a profissão de jornalista, né? Ela é a melhor profissão do mundo. Você sabe tudo de direito e se alguém que é advogado for discutir com você, você demole a reputação dela. Você sabe tudo de medicina e se algum médico for discutir com você, você demole a reputação dela. A parte boa é que você não precisou fazer nem direito e medicina para isso. Nossa. Aí ficou aquele mal-estar assim. Aí eu falei assim, só tem uma profissão melhor que isso, que é o síndico de prédio, né? Porque além de ser médico, o advogado ele ainda é engenheiro, né? Ele constrói e destrói o que ele quiser. Cara, e assim, pode pegar mal, porque eu vou contar. Mas é assim... Sabe, eu vi gente se comportar de forma execrável, de forma criminosa, tá? E os que mais se comportaram assim foram quem? Foi quem ficou olhando e dando palpite. E quem ficou olhando e dando palpite? Foram essas profissões. E, infelizmente. Agora, lidem com isso por quê? Porque médico está acostumado a qualquer coisinha ser o vilão da história. Exemplo dos governos que tinham anteriormente. Médico é tudo playboy, vamos fazer o mais médico para trazer médico bom. Ué, por que não foi ninguém tratar em Cuba, de onde veio os mais médicos? Ia tratar no Sírio-Libanês, né? Onde tem governo liberado. Na Bolívia, Cuba... Ninguém foi. Venezuela veio muito médico de lá. Então, agora, ninguém foi lá para se tratar dos mesmos caras que propuseram esse tipo de política. Só Sírio-Libanês. Né? O máximo de para fora é, vamos no Sírio-Libanês, vamos no Albert Einstein. Era isso que era a política dos caras. Então, mais médico deles ficava no Sírio. Mais médico pelo que não pros outros, mas pra gente eu quero Sírio Einstein. Pera lá. E aí eu levando porrada, né? Você é médico, você é playboy, você é isso. Playboy, vai ver minha vida, vai andar no meu sapato um dia pra você ver se você aguenta. Agora aguentem vocês que foram profissionais que em vez de ajudar, começaram a pôr fogo na história. Atrapalharam demais. Para os políticos a gente vai dar a resposta na urna. Para os jornalistas a gente já deu a resposta. Por quê? Porque esse podcast aqui tem muito mais gente que ouve do que assina revista e lê e vê. Com certeza. 20 mil online ouvindo. Eu vou falar 20 mil ao vivo online. Se isso aqui não bater 200 mil... Uma das coisas que mais me fez mal, e hoje eu peço para que vocês não façam isso. Nunca mais assistam Globo, cara. A Globo... ela infecta as pessoas. Ela infecta as pessoas com o mal. Cara. Então você não vai saber da verdade na Globo. Ali você pode ter certeza que tudo que eles estão falando é exatamente para promover o pânico entre as pessoas. E eu passei isso porque eu estava dentro de uma UTI onde tinham pessoas que estavam realmente para morrer em respiradores com Covid, e também tinha pessoas que estavam lá porque tomaram a vacina. Então a vacina não está pronta, ela vai ficar pronta daqui 8 anos ainda. Tudo o que está acontecendo é uma fase de teste, é o que tem para hoje. Infelizmente é isso. Quem quer toma, quem não quer não toma. Essa que é a grande verdade que tem que acontecer dentro desse país, e isso é a minha visão que eu tenho hoje. Me ajudou? Me ajudou. Mas eu tinha dois casos lá que estavam lá presentes também porque tomaram a vacina e tinham comorbidades. É que, na verdade, eu acho, Júlio, que o lance é o seguinte. Existem, aquilo que você falou, existe questões de comorbidades. Então, exatamente. Por exemplo, um paciente cardíaco, ele pode vir a ter problemas de reação. Seríssimo. Eu conheci um garoto em Maringá que ele disse que ele ficou internado por 30 dias na UTI em reação à vacina. Mas isso não significa que a gente está dizendo que a vacina é ruim, que a vacina não serve. Exato. A gente está dizendo o seguinte... É um atenuante. Ponto. Nós tínhamos uma pandemia mundial. E nós tínhamos uma corrida entre as indústrias farmacêuticas para ver quem ia fazer o negócio ainda está tendo. A corrida é longa. Quem foi entregando algum resultado em cima de testes do tipo atenua, reduz,
bora. Eu preciso dar uma resposta, inclusive, para a população. Exato. Para que a coisa, até para sentimento de pânico ir reduzindo. Sim. Eu acho que tudo isso é muito compreensível. Mas eu acho que o Muzi foi tão magnífico nesse podcast que eu vou assistir ele mais 3, 4 vezes. Porque o que o Muzi disse é o seguinte: não importa se você é anti-vacina ou se você é pró-vacina, afinal de contas é a tua vida. Exato. Eu não tô nem aí. Eu tomei minhas 2 doses de Pfizer e tomaria novamente, com certeza. Agora, uma coisa é fato: se você não ajuda, muito ajuda se você não atrapalhar. Exato. É verdade. Muito ajuda se bem. você não atrapalhar. Os médicos trabalharam feito loucos. As Enfermeiras pegaram, foram as primeiras a pegar Covid. Meu, exatamente. Entendeu? As enfermeiras são foram. os heróis, Eu heróis. assisti esse final de Esses semana. são os heróis. Esse final de semana, eu gosto, assim, se eu não fosse químico e se isso desse dinheiro, porque infelizmente não dá, eu seria professor de história. Eu sou uma pessoa viciada em história, eu gosto de história. Mas eu não fiz história porque não dá dinheiro. E eu trabalho para ganhar dinheiro. Entendeu? Infelizmente. Entendeu? Desculpe meus professores de história que eu amo tanto, que eu lembro de todos. Mas eles realmente é muito raro ganhar dinheiro com história. Licença, Maria do Carmo, minha professora de História do Colégio Cristo Rei. Obrigado, Maria do Carmo. Tô aqui e tem uma parte sua só. Professora, Espero que eu te dê A orgulho. minha era Maria se Tereza. você estiver assistindo, comenta aí se eu tô certo, se eu não tô. Ou comenta qual carro que você tem, professora, desculpa. Mas eu amo história. E eu estava assistindo mais um dos vários. O Maurício estava comigo. Mais um dos vários documentários que eu já assisti sobre a usina de Chernobyl. Porque mistura química com história. Muito legal. E é muito legal. E mostra o volume de milhares de pessoas que morreram. Porque até pela cultura comunista, o governo comunista ela colocar você. Vai lá que você tem que fechar aquele buraco. Vai lá que você tem que tampar aquilo lá. E várias pessoas. Bombeiro que chegou lá, foi os primeiros a chegar, sem saber o que estava fazendo. Claro, dadas as proporções, existiam pessoas dentro do hospital que ainda talvez nem tinham a mais absoluta noção do que estava acontecendo, mas estava lá tratando os pacientes. Enfermeiros, auxiliares de enfermagens, médicos e esses heróis. Esses são os heróis. Magnífico foi a tua comparação. Foi um Chernobyl. Foi um Chernobyl. E assim, principalmente a enfermeira e o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, por quê? Porque eles têm o cuidado do paciente. Né? Então eles ficam muito tempo com o paciente, eles entram em contato com o paciente, eles têm que manipular o paciente, eles têm que mudar de decúbito, eles têm que ajudar o paciente nas tarefas normais do dia a dia. Então, e não tinha vacina. Não tinha vacina. Meu Deus. Porque eles foram primeiros a ser vacinados, ok, mas quando tinha uma vacina. Exato. Então eles foram, assim, fazendo as medidas, proporções, dados a Chernobyl, eles meteram a cara. Esses são os heróis. Exatamente. E aí eu vi a jornalista metendo pau em médico, metendo... para sério, cara. Não tem como, cara. Eu gostei foi desumano, é desumano. É desumano fazer isso com um profissional da isso. saúde, cara. É desumano. É desleal. E principalmente, quase todos os enfermeiros foram infectados logo no começo. E principalmente porque o profissional da saúde não tem como se defender. Ele não tem um canal para falar. Não tem a voz. Ele não tem a voz. Exatamente. Essa gente... E aí eu gostei do que... eu esqueci o nome. Aquele infecto do Rio Grande do Sul. Eu achei esse cara foda. Ele no meio daquela CPI da palhaçada com aquele bando de ladrão. Zeballos? Não foi o Zeballos. O outro. Deixa eu lembrar. Eu vou lembrar o nome dele. Mas enfim, o cara é pica, do Rio Grande do Sul. Ele virou e falou assim, todo mundo fala aqui que eu sou negacionista, mas eu tenho trabalho publicado e tenho trabalho sendo publicado. Eu quero saber onde está o trabalho desses caras que falam tanto em ciência. Porque o meu estão sendo publicado. E outra, eles falam do meu tratamento, mas eu quero saber onde eles tratam, qual que é o ambulatório do jornal fulano de tal, né? Porque aí eu vou mandar meus pacientes para eles. Se eles estão tão confortáveis assim a me julgar, a me criticar, vamos ver eles trabalhando então. Então, gente, deixa eu... até pra gente mover o assunto para frente, né, Renato? Senão a gente vai ficar... Remoendo isso e é muito triste remoer. Né? Escutem, a gente tem 2 situações que você pode fazer numa crise. Você pode participar da solução, mas você pode participar do problema também. Então não participe do problema, participe da solução. Em tudo, não é só do que a gente está falando disso, é em tudo. É verdade. Entendeu? A gente anda vendo cada vez mais as pessoas se interessando por treta e polêmica, né? Cara, e aí, atrás do celular... eu falo que é muito fácil. Atrás do celular as pessoas são juízes. E elas julgam e arbitram e julgam você. Você é condenado. Aí eles te ofendem. Você é condenado isso. Num mundo onde todo mundo xinga e ataca todo mundo sem conhecer as pessoas, eu acho que cabe mais as pessoas aprenderem a conhecer. Eu fiz 2 presenças VIP seguidas
nessas 2 últimas semanas, e a resposta que eu mais ouvi é o seguinte: pô, Renato, cara, você é muito legal pessoalmente, igual é nos vídeos. Então, antes de você me criticar o Muzi, criticar o Júlio, aperta a nossa mão, conhece a gente. Boa. Aí você vai ter a oportunidade de Saiba conhecer um pouco sobre nós, pessoa, de verdade. entendeu? É muito mais fácil você me dar um abraço, abraçar o Muzi, abraçar o Júlio, conhecer a pessoa, e aí você tira o seu conceito, do que manter um preconceito. Manter um preconceito é muito triste. Se coloque no nosso lugar e imagine se você, sendo a pessoa que você é, alguém dizer que você é totalmente o contrário. Dói. Eu estou acostumado a lidar com isso. De verdade. Eu acho que o Muzi também, o Júlio também. Agora eu tô. Agora convivendo mais com vocês eu tô. Tô bem acostumado a lidar com isso. Mas isso não significa que a gente às vezes não se magoe. Eu tenho uma dificuldade, sabe, de lidar, porque assim, a minha estrutura de aprendizado é de confrontamento. Eu me formei e fui treinado na faculdade para ser arguido. Fora o exército. Então, pro exército eu fui treinado a respeitar a hierarquia. Que isso foi uma coisa importante. Você saber que não é uma questão de ego você obedecer a uma pessoa que tem uma posição de comando. É uma questão de sabedoria. Porque essa pessoa sabe mais que você. Ela está te direcionando naquilo que... É por isso que existe hierarquia. Agora, na faculdade, eu fui ensinado a ser arguido e não me ofender por isso. Entre médicos, Renato, a arguição é normal. O que é a arguição para a galera entender? Não ofende quando você... Mas por que você está fazendo isso? Mas quem te falou que isso é certo? Isso não é um problema entre médicos. O questionamento entre vocês não é um problema. Não, é porque a gente quer crescer. E quando a gente junta para fazer, quando uma junta médica, né, o pessoal acha que a gente vai lá acertar um consenso a partir de opiniões que nós temos em comum. Não é, cara, uma junta médica é um quebra-pau. Se você olhar, você acha que a gente está brigando. Cada um vai terminar uma linha, que é isso que eu acho que sempre teria que ter ser respeitado. Exatamente. É esse o problema. Quem olhar vai achar que a gente está brigando. É muito sério isso, gente, porque tem muita gente que está passando mal tomando vacina e isso tem que ser avaliado por um médico. É isso que é o problema. Se você tem comorbidade, você tem que fazer uma sessão de exames antes para poder ser aprovado e aí sim tomar sua vacina. Ninguém aqui é anti-vacina, mas existem pessoas que realmente sofreram com colaterais de vacina. E isso é fato, gente. Então é um problema muito sério. E o Brasil é o melhor país do mundo para você testar uma vacina, porque a nossa população é heterogênea. Tem gente do mundo inteiro. Então não é à toa que a Europa manda milhares de vacinas para cá para serem testadas aqui no nosso país. Por quê? Porque a gente não tem saída. É esse que é o problema, a gente não tem outra saída. A vacina só vai ficar pronta daqui a muito tempo, a gente só vai ter essa tecnologia daqui a muito tempo. Então é o que tem para hoje. Esse é o problema. Só que aí vocês não conseguem respeitar a individualidade do médico para prescrever o que tem que ser prescrito. Então tem que se ter muito cuidado, porque realmente é um problema muito grave. Graças à vacina eu estou vivo. No meu caso deu certo, mas tem outras pessoas que não deu. É isso que tem que ser analisado. Cada caso é um caso. É que o mundo se divide agora é o seguinte: antivacina, pró-vacina. Não é isso, gente. E o médico que se foda. Exato, é o médico que tem que tomar isso. A frente é do médico. Quem entende sou eu porque eu sou pró-vacina. Não, o outro. Quem entende sou eu porque eu sou contra a vacina. E para concluir o que você estava falando, né, o que é importante? O que você falou direciona para isso. Eu chamo as pessoas para discussão justamente por isso. Você me provocou. Eu vou te provocar. Tem 3 leis que eu uso para me comunicar com as pessoas socialmente. Primeiro, humanizar sem incomodar. Porque senão, Renato, a gente fica postando que a gente que é super-herói, e a gente não é. Nunca foi. E o objetivo é que as pessoas elas cresçam pela nossa capacidade de assumir nossos erros e mostrar nosso caminho. Olha, eu fiz isso e me ferrei. Você não precisa fazer isso, eu estou te contando. Segunda coisa, provocar, mas sem ofender. Porque quando a gente está num espaço confortável, quando a gente está na zona de conforto, a gente não sai se a gente não é provocado. E a terceira coisa, que é estimular e motivar, mas sem iludir. Eu não vou falar para você que você vai ter 54 de braço até o final do ano se você tem 37, né? Se você fizer tudo aquilo que eu faço na rotina que a gente mostra nos vídeos que a gente grava, né? Demora para você ganhar 54 de braço. Isso se você ganhar, pode ser que você não chegue nisso. A verdade é, o que eu vou te motivar? A chegar naquilo que é o correto. Eu vou te motivar a ter o caminho correto. Porque a gente não garante resultado.
Verdade. E dentro dessa perspectiva, o que acontece é que quando as pessoas me provocam na rede, eu provoco de volta. Teve um cara aqui num post meu, aliás, num podcast que eu gravei Isso, com... pessoal, nós estamos falando sobre hates, tá? Exatamente. O assunto vacina já encerrou. Já era. A gente está falando agora sobre qual é o nosso comportamento em relação a hate. Como o Muzi se comporta em relação a hate. Que é a forma que você levantou a falar, da gente se socializar, da gente provocar uma melhora, da gente, né, conhecer Utilizar o que é a história para a do evolução. outro. Exatamente. Ou utilizar a diferença para evolução. Né? Então, isso que o Renato falou é importante, por quê? Porque é fácil você ser amigo da pessoa que fala o que você quer. O difícil é você reconhecer que uma pessoa fala uma coisa ou que você não gosta ou que você não concorda e falar, pô, eu acho que eu tenho que aprender com esse sujeito alguma coisa, porque ele sabe de alguma coisa que eu não sei. E aí eu estava te falando, eu estava num podcast com o Rafinha Bassos, aí um sujeito mandou um comentário, né? Não, porque eu sou só um humilde professor doutor em engenharia, e meio que deu uma carteirada assim, eu sou professor doutor em engenharia, eu acho que você está errado. Aí eu virei para ele e falei, olha, eu acho que então, se você é professor doutor em engenharia, você tinha que construir casa, né? Porque medicina é uma coisa mais fácil. Você acha que eu vou ler um trabalho de engenharia, de, por exemplo, resistência de material, eu vou me meter a construir o Titanic, ou vou me meter a construir, sei lá, o Empire State, né? Eu não vou fazer isso, porque eu assumo minha ignorância. Agora, se você não sabe assumir sua ignorância, então realmente você tem que voltar para o livro e voltar ao doutorado. Aí ele respondeu, você é um arrogante. Eu falei, não, arrogante é você. Você está querendo falar de uma coisa que você não conhece, sendo que você tem um doutorado, uma coisa completamente diferente que não te faculta falar disso. Por que você se sente à vontade de falar isso se você não sabe nada disso? Aí, morreu. Então, assim, as pessoas elas provocam, não toleram ser provocadas, né? De volta, te acusam por você responder aquilo que elas, né, sabem que elas merecem e que elas só fazem. Por quê? Porque estão a essa distância aqui, porque essa distância é segura. Por aqui eu faço o que eu quiser. Agora, e aqui? Como é que é? Difícil. Nossa. Exemplo é zap de condomínio. O vizinho fala o diabo pra você. O museu Quando ele te vê, com o condomínio. Quando, cara? você tem que mudar pra uma casa urgente, mano. Gente, desculpa, os caras... Você não tem mais paciência pra isso. Quando é coisa boa, ele compara com carro. Quando é coisa ruim, compara com condomínio. Mas cara, Verdade. condomínio, o cara sabe até quando você cagou, desculpa a palavra, mas porque você dá descarga no seu banheiro, o cara escuta lá de baixo. Ó, As pedradas caindo, as pedradas caindo. Então assim, pô, cara, uma coisa é o cara falar no zap lá do condomínio, aí você bate na casa dele, oi, tudo bem? Eu sou o cara que você respondeu. Ah, então, vizinho, aí é vizinho, né? Aí é vizinho. Não, tudo bem, Quer tomar um quer café? tomar um café? Exatamente, como café. Mas também você tem que entender você batendo na porta do cara, né, moço? O quero cara vai ficar meio desanimado, né? Eu quero pegar um funil, enfiar esse funil e jogar o café. É isso que eu quero fazer com o café.